Olá pessoal, o meu nome é Thiago e estou trazendo para vocês mais uma videoaula. Bom, primeiramente eu gostaria de mostrar um pouquinho do site da instituição onde eu estudo. Eu curso Ensino Médio Integrado com Tecnologia, o terceiro ano, que é ministrado pelo professor Douglas, dentro da instituição Unasp Campus São Paulo, que é uma ótima instituição que aglomera diversos cursos superiores em relação à tecnologia e outras áreas também. Esse aqui é o link da minha universidade. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela, eu vou deixar ele na descrição. Bom, vamos à videoaula. Esse vídeo aqui é a primeira parte do nosso crude de mercado. A gente vai estar fazendo um crude de mercado utilizando o Visual Studio para a gente programar e o banco de dados SQL Server. A gente vai fazer uma base com caixa, produtos e a tabela item de produtos, e ao decorrer das videoaulas a gente vai explicando melhor como isso vai ocorrendo. Essa parte será a parte que a gente vai mexer com as tabelas e criar elas no banco de dados aqui. A gente vai estar usando o SQL Server, que a gente vai linkar com o Visual Studio. Acho que pra mim é o melhor pra gente fazer o link com o Visual Studio, né? É esse banco de dados aqui. Bom, você vai abrir o seu SQL Server, vai criar o seu banco de dados, aqui vindo aqui, você vem aqui e criar um novo banco de dados. Aqui você vai no seu banco de dados criado, o meu vai ser o teste, e vai vir nas tabelas. Você vem aqui em tabela, botão direito tabela, e a partir daqui você vai colocar os campos da tabela que você quer. A tabela que eu quero agora, primeiramente, vai ser a tabela produto, e o ID dela eu vou chamar de ID prod. O ID vai ser inteiro, como sempre. E agora a gente vai ter o nome do produto, deixar varchar. Aí a gente tem o preço do produto, eu vou deixar inteiro também. Não, vou deixar float. Não null. Até a quantidade, esse aqui eu vou deixar inteiro. E vai ter o campo de imagem, caso o usuário queira adicionar a imagem nele, para o produto. E esse campo vai ter como tipo de dado o var binary max, ou seja, a gente vai pegar o caminho da imagem através do Visual Studio e vai transformar em uma read byte e jogar aqui dentro. Eu vou deixar ele como nulo, porque se o usuário não quiser colocar, ele não põe. Eu vou salvar aqui, dar um nome para a tabela, chamar de tabela underline produto. E se a gente vir aqui e dar uma atualizada, ela já vai estar aqui, ó. Certo? Agora eu vou criar outra tabela. Essa tabela vai ser a tabela do caixa. E vou dar o ID do caixa de ID venda, inteiro e não null. E o valor total também vai ter essa tabela. Vou deixar float, também não nulo. Vou nomear ela, vou colocar de TB underline caixa. Atualizar aqui. Vou criar mais uma tabela. Só que essa tabela ela não vai ter a própria chave primária. Ela vai ter somente chave estrangeira. Eu estou colocando na teoria os mesmos IDs, né, que estariam dentro das outras tabelas que eu acabei de criar, mas não é necessariamente da própria tabela anterior. Aqui eu vou relacionar daqui a pouco com o diagrama, eu vou explicar melhor para vocês. Vou deixar o campo quantidade também aqui, vou deixar inteiro, não nulo, e também o campo valor total. Deixar ele como float, também não nulo. Essa aqui vai ser a tabela de itens de produto. Quando eu for começar a fazer o código, eu explico melhor para vocês sobre essas três tabelas. Dá um OK. Se eu eventualizar aqui, nós temos as três tabelas. Agora a gente precisa relacionar essas tabelas. Para relacionar elas, a gente vai criar um novo diagrama. Vai puxar as únicas três tabelas que a gente tem no nosso banco. Adicionar. Uma pequena correção aqui. Eu esqueci de colocar a tabela produto, o ID produto como chave primária, e a tabela caixa também.
Não deixe elas auto-incremente, porque afinal de contas é um produto, a gente tem que colocar o próprio código do produto. Relacionar a tabela é muito simples, você simplesmente vai pegar o seu ID de uma tabela e relacionar com a tabela que você quer colocar. No caso da tabela itens, a gente vai ter aqui o ID de produto relacionado com o outro campo ID de produto na tabela itens. Então a gente vem arrasta ele para cá junta. Ele vai estar falando aqui ó, o ID prod com o ID prod da tabela produto em relação à tabela itens. Você dá um OK e ele já está relacionado. É a mesma coisa com o ID de venda. Exibição da tabela só para a gente ver aqui. Perfeito. A gente já tem a nossa parte de banco de dados feita com nossas tabelas. E já já a gente vai mexer um pouquinho com o design dos nossos cadastros, consultas, alterações e exclusões. E daqui a pouco a gente também vai mexer com o caixa, né? Vai ser a última parte do nosso CRUD aqui. Depois que você fez as suas tabelas no seu banco de dados, a gente vai mexer agora com o Visual Studio. E a gente vai nessa parte mexer com design, né? Agora eu já criei o meu projeto. Se você não sabe o que é um projeto, é só você vir em Fail, New e Projects. Aí a gente vai fazer uma aplicação em Windows Form. Você escolhe aí o Windows Form. Aqui é o local onde você daria o nome do seu projeto. No meu caso, o meu nome do meu projeto é o mercado. A gente vai fazer um sistema de mercado. E aqui é o local onde você vai salvar. Como eu já criei, eu não vou criar outro. Beleza, a gente precisa agora trabalhar com os formulários. Afinal de contas, a gente precisa de formulário para poder trabalhar direito. Então é só você vir em cima do seu projeto, vir em ADD. E aqui a gente já tem as opções de padrão. Aqui a gente clica em Windows Form. E a gente dá o nome para o nosso formulário. Primeiramente eu vou estar fazendo a parte da tabela produto, onde a gente vai fazer os cadastros, consulta, etc. E depois a tabela caixa. Então eu vou dar o nome desse formulário de FR, é uma abreviação de formulário. E vou falar produtos. Aí você vem no botão ADD. E a gente já tem o nosso formuláriozinho aqui pronto. A gente vai aplicar o design aqui. O que a gente precisa? Normalmente um CRUD tem diversos formulários para cada um com sua especialização. Por exemplo, um formulário para cadastro, outro formulário para consulta, outro formulário para fazer busca, alteração, etc. Eu vou trabalhar com um formulário só para tudo isso daí, só que a gente vai especificar na hora que o usuário querer cadastrar, consultar, etc. Especificar de algum modo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar Radio Buttons. São esses botõezinhos aqui, ó, de clique, para a gente poder saber o que o usuário deseja fazer, né? Mas a parte de código eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. A gente vai adicionando aqui os Radio Buttons. Deixa eu só ajeitar ele aqui. E vou pegar também uma label. Também uma label. E vou colocar o texto dela como o que você deseja fazer. Essa label aqui, ela vai estar aqui. E a gente vai vir aqui renomeá-la de buttons para o que? Cadastro, consulta, alteração e exclusão. Basicamente isso, ou seja, o que o usuário deseja fazer, se ele clicar em cadastro, o usuário deseja fazer o cadastro, certo? Ok, a gente já tem a nossa parte de ação, né? Que o usuário deseja fazer. E agora a gente faz a parte para a gente puxar os códigos e etc. A gente vai precisar de, se não me engano, são 5 botões. Então a gente pega aqui o botão.
Dá um Ctrl C, Ctrl V nele aqui. A gente vai ter um botão para cadastro. Cadastrar. Cadastrar. Um botão. Aqui a gente tem os nossos botões já prontos. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um controle aqui chamado Group Box. Ele é só para deixar mais bonitinho mesmo. E eu vou jogar todos esses controles aqui dentro. Esses botões no caso, né? Vou dar uma redimensionada aqui no meu Group Box. Acho que assim já tá bom. Ok. Deixa eu aumentar o formulário. Perfeito. Agora a gente vai intercalar esses botões, né? Colocar os locais certos, etc. Deixar eles aqui embaixo mesmo. Beleza, agora a gente vai pegar os test box para a gente poder fazer interação, né? A gente vai digitar os códigos dentro desse test box, informações no caso. A gente tem os test box. E agora a gente precisa também de outras labels. A primeira parte vai ser o ID do produto. Aqui. O outro vai ser o nome do produto. A gente vai colocar também o preço e a quantidade. Aqui, deixa eu colocar aqui também. Agora a gente vai dar uma arrastada aqui. Deixa eu redimensionar esse test box. Aumentar esse. Esse daqui. Ok. Só que o nosso banco a gente também tem a imagem, certo? Se o usuário quiser colocar, vou deixar opcional. Então a gente vai precisar de uma picture box para exibir a imagem aqui no formulário e de outro botão para ele adicionar a imagem. Eu vou escrever aqui adicionar arquivo. Adicionar arquivo. Aqui. Beleza. Nossa parte de cadastro, alteração e exclusão já meio que acabou. A parte de design, obviamente, né? Só vou dar uma... mudar aqui a fonte, colocar os negocinhos mais bonitos. Se você mudar a fonte aqui, como todos os meus itens estão dentro da Group Box, essa é a vantagem, você mexe em todos ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo pode ser uma desvantagem também. Eu vou mudar aqui a fonte. Deixa eu achar aqui. Achei. Aqui ó, você vem aqui na fonte, clica naquelas reticências ali do lado. Vou colocar essa fonte aqui, que eu acho ela bonitinha. 10, tá bom. Tá bom. Deixa eu mudar aqui o nome do arquivo, deixar ele em maiúsculo. Beleza. Nosso formulário até tá ficando bonitinho.
Dá pra gente também vir aqui na Group Box, onde está escrito Group Box aqui em cima, e mudar e escrever cadastro, por exemplo. Eu vou adicionar também um íconezinho, só para deixar mais bonitinho. Aqui eu já baixei alguns ícones, que é esse ícone de carrinho para representar os produtos. Só colocar aqui nessa opção 6 Mode aqui, você coloca aqui, ó. Aí ela vai redimensionar de acordo com a imagem. Você consegue redimensionar a Group Box e a imagem consequentemente. Deixa eu mudar aqui a fonte também dessa parte aqui de cima, vou deixar ela um pouquinho maior. Cadê? Aqui. Deixar 9. Ok. O design da nossa parte de cadastro, alteração, etc. já está pronto. Só que aí a gente vai usar como padrão para buscar o produto, ou cadastrar, ou alterar, enfim, o ID, certo? Então eu vou criar outro formulário para fazer uma consulta geral. A gente vai colocar um controle chamado DataGrid, que ele vai formar uma tabela aqui para o usuário poder ver todos os itens que estejam na tabela lá do banco de dados. Beleza, a gente já criou aqui, ó, que a gente vai precisar para esse formulário. Um test box, deixa eu colocar aqui. Um test box para o usuário digitar, se ele quiser, se ele souber algum tipo de palavrinha-chave ou qualquer coisa do gênero. Vou colocar uma label aqui também. Essa label eu vou colocar o texto de informe o nome do produto, mas vou deixar opcional. Vou botar aqui. Certo. Agora a gente vai pegar o controle DataGrid View. Ver assim. Ele é bem cinza, ele é meio feinho mesmo, só que a gente consegue modificar quando a gente mexer no código. Vou colocar um botão também para pesquisar. Escrever aqui pesquisar, né? E também deixa eu mudar um pouquinho para baixo. Beleza. E eu vou colocar um íconezinho também, só para deixar mais bonitinho. Cadê? Imagem. Colocar uma lupazinha, como se fosse um ícone de pesquisar. Mesma propriedade, eu deixar em Alt 6 aqui. Deixar esse ícone do lado do DataGrid. Vou dar aqui a fonte também. Beleza. Só nomear aqui o texto aqui de cima do nosso formulário.
Você vem aqui no seu formulário, dá um clique nele, escreve aqui consulta geral. E aqui também eu vou nomear aqui, ó, escrever produtos. Agora se a gente vir aqui, dar um start para ver como tá ele executando. Aí ele ficou assim, ó, ele executando. A gente vai mudando aqui, daqui a pouco a gente vai mexer com o código. Ele ficou até bonitinho. Beleza, a gente já fez o design aqui dos nossos dois formulários.